Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do MXRF11, o Maxi Renda. É um fundo imobiliário de papéis, o terceiro maior da bolsa, e ele tem um incrível número de 1.100.000 cotistas. Então, é um fundo que fez bastante sucesso. Nos últimos 2 anos, ele tem apresentado bons resultados para o cotista, né? Tanto em valorização de cota quanto em pagamento de proventos. Mas vamos dar uma avaliada geral no fundo, ver o seu portfólio, há alguns pontos que chamam atenção no portfólio, inclusive, né? E ao final aí chegar na comparação entre uma MXRF11 e os maiores fundos de papéis da bolsa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com uma visão geral do portfólio. A maior parte do portfólio do MXRF11 são CRIs, né? A gente tem aqui os principais devedores. O percentual de participação no patrimônio líquido, então, o maior percentual é 3,15%. Então, é um fundo de grande porte e, por conta disso, ele acaba tendo uma maior diversidade ali de devedores, né? Começando com a maior posição, a Mitre Hilt, responsável aí por 104 milhões de reais, né, na área residencial, né? É uma empresa aí que tem uma boa qualidade creditícia, rating AA pela S&P. E tem foco de atuação na cidade de São Paulo, com mais de 5 bilhões de reais em land bank. A CSN, né, famosa empresa aí uma das maiores empresas do país, né, siderúrgica nacional, ela fez a locação de um contrato atípico de locação com a antiga fábrica da Ford em Taubaté, né, em uma área bastante grande, e para financiar essa operação, né, ela fez a emissão aí desse CRI. O grupo Açaí também, né, principalmente imóvel no Guarujá, né, a operação lastreada em um contrato BDS firmado com a Açaí, né, então também outra empresa negociada em bolsa, né, isso acaba dando uma maior visibilidade, maior acesso a informações referentes à situação financeira da empresa. A gente tem a Buriti Empreendimentos, é a quarta maior posição em CRI, né? É a carteira de recebíveis pulverizada, né, com empreendimentos localizados no Nordeste do país. E, por fim, temos a Prevent Senior, da área de saúde, é uma empresa que está capitalizada, né, e tem boas margens operacionais no momento. Então, essas são as 5 maiores posições em CRI. Temos aí grandes empresas, né? Então, esse é um ponto interessante a respeito da carteira do fundo. O fundo também tem uma posição relevante na casa de 400 milhões de reais dentro do seu portfólio em outros fundos imobiliários, sendo que a maior posição é o SPVJ, é um fundo de varejo. Aqui temos a evolução dos pagamentos de proventos ao longo dos últimos anos, né? E o LPLP11, que também aí pagou bons proventos no ano de 2023, especialmente de 2022. Então temos aqui a visão também, são fundos que estão pagando dividendo, então esse é mais um ponto positivo aqui para a carteira do Maxi Renda. Então, numa visão consolidada, a gente tem 70% em CRIs, 12% em fundos imobiliários e 8% em permutas financeiras. Um pouco mais adiante a gente vai entrar também, falar um pouco sobre as permutas financeiras. 39% relacionado ao crédito corporativo, 27% comercial, 23% residencial. A maior parte do indexador está vinculado ao IPCA, então 61%, 25% ao CDI. Olhando as carteiras dos CRIs exclusivamente, né, uma fração aí do portfólio do MXRF11, 68% indexado ao IPCA, 32% ao CDI, a área de residencial 34%, varejo de alimentício 25% e shoppings 12%. E aqui temos uma ideia também do vencimento e duration dos instrumentos.
Agora vamos falar um ponto importante a respeito do portfólio, né, que são os ativos problemáticos. Eles somam um total de 0,41% do patrimônio líquido. É um percentual bastante pequeno, né? Então o efeito dele no global, né, é muito contido. Temos aqui o CRI Hart, uma visão rápida deles, né? O fundo precisou executar as garantias e com isso ficou com a participação de um edifício em Santos. E agora o fundo está buscando uma saída para esse edifício, seja alugando ou seja vendendo. O CRI Esser, né? O fundo também tinha como garantia 5 terrenos, ele já conseguiu executar 3 e tem 2 aí que tem uma situação um pouco mais enrolada aí, que o fundo está buscando uma solução. Temos o Urbiplan Mezanino, né? A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial e segue tramitando normalmente essa recuperação e ele já está como ativo provisionado no fundo, sem maiores impactos. E o CRI Next Group está em fase de execução das garantias. Então, o fundo está tomando providências aí, né? Dado que a empresa também tem um cenário aí de inadimplência de mais de 2 anos. Então, esses são os ativos problemáticos. Mesmo tendo bons ativos, né, a gente identifica a vantagem do MXRF é que esse é um percentual bem contido, né, pequeno da carteira. E agora vamos falar um pouco dessa outra modalidade que é a permuta financeira, né? Então, é uma modalidade que justamente aí fomenta, né, a execução de obras. Ah, o fundo ele recebe, né, a partir do momento que empresta esse dinheiro, ele recebe aí a, uma parte do fluxo, principalmente aí durante o período de construção, cerca de 20%, e depois 80% de repasse a partir do momento em que começam a ter, de fato, aí a ocupação do imóvel, né, a partir do habite-se. A taxa média, né, de aquisição, né, é na casa ou INCC ou IPCA mais 12,5%, e é um valor aí de 255 milhões de reais, né? Um valor bem importante dentro da carteira do Maxi Renda. A gente tem aqui um histórico, né? E isso daí já garantiu aí 46 centavos por cota de dividendos, tá? Ao longo de toda essa essa operação, né? E temos alguns imóveis aqui, né? Pegando exemplo, os dois maiores, né? Um imóvel no Brooklyn, em São Paulo, a data de entrega em 2027. Então aqui temos as principais características e inclusive os dividendos distribuídos já por esse imóvel, né? E em Higienópolis, também em São Paulo, temos outro imóvel aqui com uma entrega também em 27, né? Então tem uma participação de 1,6% no patrimônio líquido total do Maxi Renda. Então são itens também importantes dentro do portfólio, né? E aí mostra, né, a característica de diversificação do MXRF11. E frente a tudo isso, vamos falar agora do resultado, né? Então, de 34 milhões que o Maxi Renda recebeu em fevereiro de receitas, 24,4 veio de CRIs, 4,7 dos fundos imobiliários, 2,6 das permutas. E também temos letras de crédito e renda fixa que renderam mais 2,6 milhões. O fundo não apresenta dívidas, então despesas financeiras zeradas, né, nesse momento, e dando um resultado ali de 31 milhões de reais no mês. É um fundo que teve uma evolução bastante interessante do ponto de vista de liquidez. Então a gente observa ali que o volume diário de negociação, principalmente aí a partir do ano de 2023, subiu bastante. Ele está num patamar de liquidez bastante alto. Então a gente tem aí presença, né, em 100% dos pregões e o giro percentual de cota a cada mês de 7,8%. Então, realmente é um fundo com uma liquidez muito elevada, né? Aqui é a evolução do resultado, né? Então, a gente tem essas várias parcelas, principalmente puxadas pelo CRI,
que apresentam aí uma certa variação no mês a mês, mas como é um portfólio até mesclado, né, ele acaba dando uma certa estabilidade geral aí no resultado. E aqui temos a evolução da rentabilidade dele, fica mais fácil até ver na forma gráfica. A gente tem ali o valor de cota patrimonial, cota do fundo mais os rendimentos em azul claro, a cota de mercado em cinza, e a gente observa ali, né, que ele está bem próximo aí ao NTN-B e ligeiramente acima do IFIX no período. Vamos então para a comparação do MXRF11 com outros fundos de papel da Bolsa. Em termos de patrimônio, ele é o terceiro maior patrimônio, né, como a gente já comentou no início do vídeo. O seu dividend yield de 12,7%, ele está com um dividend yield interessante, mas em compensação sua relação preço-valor patrimonial está em 1,06, né? Então, assim, é um fundo que está acima aí, em termos de valor dos outros fundos de papel, né? É um fundo que teve um crescimento de dividend yield nos 3 anos de 10%, é um crescimento interessante. Sua liquidez de 10,5 milhões de reais, tem 1 milhão e 100 mil cotistas, então é o maior da bolsa, né? Então, assim, é um fundo bastante interessante. A sua taxa de administração de 0,9% do patrimônio, é uma taxa mais baixa do que outros fundos. Comparando o resultado a 1 e 2 anos, né, a gente tem aí 15,8%, né, bem acima da inflação, quem investiu há um ano, e 38%, né, também bem acima aí da inflação. Então, foi um fundo que trouxe bons resultados para o cotista recentemente. Neste gráfico a gente tem a visão, então, da cota, né, ele chegou ao mínimo ali no início do ano de 2022, né, depois ele tem adotado aí uma rota de crescimento do valor das suas cotas. Ele tem tido um rendimento mensal aí na casa de quase 11 centavos por mês, né, nos últimos 2 anos, em média, e ele tem uma participação de 2,5% no IFIX. Então é um fundo bastante relevante. O número de cotistas agora, né, sem arredondamento, 1 milhão e 85 mil cotistas. São muitos cotistas, né? E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no MXRF11. Do lado positivo, é um fundo de grande porte, tem uma boa diversificação de devedores, altíssima liquidez, itens problemáticos do portfólio com participação bem pequena em relação ao todo, né? Então não chega a prejudicar tanto o fundo assim. Taxa de administração baixa, um fundo sem despesas financeiras e tem uma boa valorização nos últimos 2 anos, especialmente. Do lado negativo, a queda de rendimento, né? A gente teve aí uma queda do indicador do IPCA, principalmente, que é o principal indexador do fundo, isso trouxe o resultado um pouco para baixo, e o preço acima do seu valor patrimonial nesse momento, né? São os dois principais pontos negativos desse fundo. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.